E nós queremos falar hoje um pouquinho sobre os nossos propósitos, né? Sobre os propósitos na vida, os propósitos para o ano, né? Se nós pararmos para pensar, 15 dias do ano já foi. E se a gente bobear, não se mexer, não prestar muita atenção, daqui a pouco nós já estamos no Natal de novo. Porque para muitos por aí o ano vai começar depois do Carnaval, não é isso? Mas a gente não pode pensar nisso não. O ano já começou, inclusive já está acabando, né? E a gente precisa estar atentos a isso, né? Como é que estão os nossos planejamentos, os nossos propósitos, né? Tem alguns que não estão fazendo planejamento ainda, não se preocuparam com isso ainda, mas o Senhor nos chama a refletirmos sobre isso, porque Jesus está em busca dos disponíveis. Jesus, para os disponíveis, Jesus dá um propósito. Então vamos aprender um pouquinho hoje com a palavra de Deus. Mateus 4, eu quero ler os versículos 18 a 20, que diz assim: andando Jesus às margens do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Pai, fala conosco através da tua palavra. Eu sei que teu Espírito Santo está aqui já neste lugar. Eu sei que o Senhor já se manifestou na adoração. Eu sei que o Senhor está mudando histórias nesta manhã, trabalhando nos nossos corações. E agora eu te peço, Senhor, que também fale poderosamente. Abra a nossa mente, Senhor, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para estarmos atentos a tudo aquilo que o Senhor está falando para esta igreja. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós temos escolhas a fazerem, nós temos renúncias a fazer, nós temos muitas coisas para pensar durante a vida, durante o ano. E eu penso que tudo demanda de disposição, tudo demanda esforço, tudo demanda, por exemplo, renúncias. Esse ano nós temos alguns objetivos pessoais, nós temos alguns objetivos ministeriais. E para isso, para que essas coisas venham a acontecer, minha casa, minha família, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Nós vamos ter que repensar algumas coisas, né? Renunciar a algumas coisas. Mas isso, deliberadamente, conscientemente, nós estamos fazendo isso para que nós possamos alcançar um objetivo, né? Para que a gente possa ceder, daqui, mas vamos ganhar dali. E na vida ministerial também a mesma coisa. Deus tem nos conduzido de uma forma que a gente tem alguns propósitos, que nós entendemos estar no centro da vontade do Senhor, tanto pessoalmente como ministerialmente. Então, como a Renata pregou a semana passada, nós estamos nos preparando para avançar. Semana passada nós ouvimos sobre isso. Só que hoje cedo eu estava fazendo o meu devocional e refletindo também sobre isso. Eu acho que nós já estamos, como ICT Osasco aqui, quase 4 anos. Em março a gente faz 4 anos. Eu acho que nós já nos preparamos demais. Nós já não estamos mais na fase de preparação, nós já estamos na fase do agir, da ação. Então nós não estamos mais preparando para avançar, nós estamos avançando. Se há alguém aqui que não está avançando, repense na sua vida, porque nós não podemos parar, nós não podemos estagnar, nós temos que avançar. Lembram-se lá em Israel, o povo lá, quando Deus fala com Josué, diga ao povo que marche. Deus não falou para Josué, para lá na frente do muro de Jericó e fica olhando para o muro, vamos ver se ele vai cair, né? Vamos ver se vai acontecer. Não, Deus olhou e disse, diga ao povo que marche. Igreja Cristã da Trindade, é tempo de avançar, é tempo de marchar. Nós não podemos estagnar, porque quem fica estagnado regride. A gente estuda para aprender, para galgar algo mais. A gente se prepara para alcançar algo mais. Então a gente está na hora de começarmos a agir. Ficar em cima do muro, eu considero que é pecado, porque o muro ele é do diabo. A dúvida é do diabo, ou somos ou não somos.
E é interessante nós vermos aqui, por exemplo, que quando Jesus está chamando os discípulos, né, vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens. Eu imagino que foi um nó na cabeça deles, né? Ou como dizem os jovens hoje, os adolescentes, deu bug? Deu um negócio. Eles, o que é isso? Eu entendo de peixe, eu sei pescar peixe, né? Agora, pescar homem, que tamanho de anzol vai ser esse? Como é que vai ser isso daí? Isso é o desconhecido. Isto é o desconhecido. Com Abraão foi assim. Quando Deus diz a ele, sai da tua terra, da tua parentela, e vem comigo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua descendência será incontável, será como os grãos de areia. Você consegue imaginar isso para Abraão? Um velhinho lá, sei lá, gagá ele não estava. Mas eu acho que quando ele começou a ouvir vozes, ele falou assim, vou para a SBA, já estou ficando, né? Mas ele ouviu voz, e ele entendeu que aquela voz era uma voz diferente. E aí ele ouve, ele vai, ele embarca no desconhecido. Assim como esses discípulos. Poxa, quem é esse Jesus? Do que ele está falando? Eu vou embarcar no desconhecido. 2023 para nós é o ano também, é o desconhecido. Daqui a pouco, daqui a meia hora, daqui a 1 hora, daqui a 10 minutos, já é o desconhecido. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas o Senhor está nos chamando para confiarmos nele e avançarmos no desconhecido. É isso que Deus quer falar conosco nesta manhã. Quando Jesus chama Pedro e André, eu imagino então que eles ficaram na dúvida. Mas, para nós hoje, o Senhor está nos chamando, o Senhor tem nos chamado, o Senhor já nos chamou. E nós já não temos mais as mesmas dúvidas que Pedro e André. Eles não sabiam o que eram ser pescadores de homens. Mas nós estamos sabendo, nós sabemos, né? Nós sabemos do que está acontecendo. É interessante que na última sexta-feira, nosso devocional que toda a igreja está fazendo, as palavras de Jesus, né? Na última sexta-feira o texto foi exatamente esse, Mateus 4:18. E o tema era sobre o chamado. E hoje pela manhã, o tema da nossa devocional é sobre renúncia. E também está usando o versículo 20 do capítulo 4, que nós acabamos de ler. Imediatamente eles o deixaram e o seguiram. Lá no nosso devocional ele está usando a Bíblia Mensagem, né? Que eles, ouvindo aquilo, largaram tudo e seguiram a Jesus. É interessante nós vermos isso, porque todos nós temos um chamado e uma escolha a fazer. Ou você diz sim, né? Abrindo mão de algumas coisas, porque para todo sim que nós fazemos, que nós escolhemos, né? Alguma coisa a gente tem que abrir mão. Alguma coisa nós vamos ter que renunciar. Então a gente pode colocar na balança. Seguir a Cristo vai ser bom para mim? Então eu vou. Algumas coisas eu vou ter que mudar. Ou então, eu quero seguir a minha vidinha do jeito que está tudo bem. Deixa Jesus em segundo plano. A escolha é nossa, né? Então nós podemos fazer, nós podemos ainda ter a nossa própria decisão. Eu, como diz Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu imagino que a nossa igreja aqui também está dizendo a mesma coisa, não é? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vamos ver que o chamado é para todos. Só que Jesus está em busca dos disponíveis. Jesus, quando olha para Pedro e André, ele vê ali homens disponíveis, não desocupados. É diferente. Deus não chama o desocupado, não. Se ele chamar, ele vai arrumar um monte de coisa para esse desocupado fazer, que ele vai se arrepender depois de estar desocupado, né? Mas Deus chama os atarefados. É aqueles que trabalham dia e noite, aqueles que trabalham a semana inteira. Ontem eu estava falando com uma irmã dessas, que trabalha a semana inteira num trampo pesado, 4, 5 horas da manhã ela já está lá trampando e tal. É uma correria louca a vida dessa irmã, né? Nós conversando ontem, e ela falando, não, porém eu me dispus a fazer. Eu falei, poxa, vou usar esse link dela na mensagem de hoje, né? Me desculpe ela, né? Mas enfim. Então assim, todos nós temos tarefas, todos nós temos obrigações, todos nós temos coisas para fazer, mas nós estamos disponíveis para o Senhor, para dizer sim ao chamado de Deus?
disponíveis nós estamos para a praia, para o cinema, para uma série de coisas que não é pecado, não está errado. Eu também gosto de praia, também gosto de viajar. Se alguém quiser pagar minha passagem para Disneylândia, para qualquer lugar desses, eu vou facinho, né? Mas a minha disposição que eu tenho para fazer outras coisas são as mesmas, é a mesma disposição que eu tenho para o exercício do chamado de Deus na minha vida. Então é sobre isso que nós precisamos falar um pouquinho. Jesus não está à procura de quem pensa que tem muito para oferecer, tampouco dos que nada têm para renunciar. Ele está em busca dos disponíveis. Disponíveis. E é interessante, como eu acabei de dizer, a gente está disposto a coisas que nos realizam pessoalmente, que nos dão satisfação. Mas na vida do crente, na vida do discípulo de Jesus, Cristo é a nossa satisfação, Cristo é a nossa alegria. E quando tudo que eu faço é com o Senhor, é para o Senhor, é por Ele, em tudo eu me satisfaço. Eu me satisfaço trabalhando, eu me satisfaço carregando peso, eu me satisfaço levantando cedo para trabalhar, eu me satisfaço quando eu tenho aquelas provas complicadas, chatas na faculdade, eu me satisfaço hoje depois do culto limpando a igreja, e assim vai, porque tudo que eu faço para o Senhor, logo a minha satisfação está nele. Quando eu faço para Ele, eu estou sendo realizado. Quando eu amo a minha esposa, quando eu amo os meus filhos, a minha família, quando eu amo a minha igreja, eu sinto satisfação. Por quê? Porque eu amo vocês, porque eu amo a Cristo, eu faço isso por Cristo. Eu amo a Renata porque eu amo a Cristo. Então assim, tudo nele, tudo por Ele, tudo para Ele, me satisfaz. E com isso, eu quero lembrar a nós aqui, que com este chamado, o Senhor está nos dando um propósito na vida. Talvez você esteja pensando, eu não tenho nenhum propósito, eu não tenho ambição, não tenho desejo de nada. O Senhor tem um propósito para você. Provérbios 16:4 diz que o Senhor faz tudo com um propósito. Se você acha que você foi criado simplesmente porque Deus não tinha o que fazer, eu quero te ensinar hoje que você tem um propósito na vida. Jesus, Ele está em busca dos disponíveis. Por quê? Porque Ele mesmo está disponível. Jesus está disponível. Olha lá o que diz Isaías 6:8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: aqui estou eu, envia-me a mim. João 14:21, ele está ali dizendo que Isaías, quando está dizendo esses textos, porque nós vamos lembrar que Isaías, ele é o profeta messiânico. Isaías, como todo o Antigo Testamento, está apontando para Cristo. Mas João, ele está afirmando que Isaías estava falando de Cristo. Até porque Isaías viu a glória de Cristo. Está lá no texto, João 14:21. Então eu imagino, eu já devo ter comentado aqui, mas eu vou contar de novo. Eu imagino uma conversa da Trindade. Quando eu ouvi essa conjectura há alguns bons anos lá atrás, ficou na minha mente, eu nunca mais esqueci. Não está na Bíblia, é uma conjectura, mas pensa lá no céu, a Trindade toda reunida, né? A galera lá conversando, Deus daqui, Jesus daqui, o Espírito daqui, né? Aquela coisa toda. E Deus falando, nós vamos criar os seres humanos. Mas e se eles pecarem? Se eles falharem? O que vai acontecer? Como é que vai ser? E aí Jesus prontamente se disponibiliza. Se eles falharem, eu vou lá e resolvo tudo. Eu dou a minha vida por eles. Gente, faz sentido isso? Quem há de ir por nós? E Jesus fala, eu vou. Eu ponho a mão no fogo por eles. Aliás, eu não vou pôr só a mão no fogo não. Eu vou pôr a minha vida lá na cruz, por amor a eles. Gente, isso é muito forte. Jesus se fez disponível por mim e por você. E agora Ele está buscando os seus disponíveis, os seus discípulos. Então eu vejo que nesta conversa nasce o projeto salvação, nasce o projeto redenção. Então nós estamos garantidos, porque o Filho de Deus, o Deus o Filho, se dispôs por amor a mim e a vocês, se dispôs com preço de sangue, com preço da vida dele. Olha que coisa linda. E aí nós vamos ver então que Jesus, ele encarna com um propósito. Jesus está disponível e Jesus também tem um propósito na vida. Qual é o propósito? Olha lá Lucas 10. O Filho do Homem veio buscar
e salvar o que se havia perdido. Uau! Ele veio para te salvar. Ele veio para te regenerar. Ele veio para te transformar. Há aqueles que pensam, né, que Jesus veio para te dar casa, comida e roupa lavada, uns 2, 3 helicópteros, uns aviões, casa não sei aonde e tal. Mas não, a Bíblia diz que Jesus veio para salvar aquele que está perdido. Relacionamento, trazer de volta o pecador para o Senhor. Então, se Jesus está disponível, Jesus tem um propósito, Ele quer nos mostrar, Ele quer mostrar aos seus disponíveis que Jesus também dá um propósito a todos nós. Mateus 28:19 diz: ide por todo o mundo, né? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O imperativo aí é o fazer, não é o ide. E qual é o nosso propósito então? Fazer discípulos para a glória de Deus. Notem uma coisa: vocês já observaram quantas vezes aparece a palavra cristão na Bíblia? Está aparecendo a cola aí já? Tem uma colinha aí que eu trouxe. A palavra cristão na Bíblia aparece apenas 3 vezes. E como diz o amigo do Alex e da Helena ali, o pastor Douglas Gonçalves, e as 3 vezes, as 2 vezes em Atos, quando Atos 11, Atos 28, 26, quando aparece o termo cristão ali, é um termo pejorativo, é uma coisa negativa, não é uma coisa boa. Lá em Atos 11, né, quando é a primeira vez que o povo, aquele grupinho é chamado de cristão, eles estavam aprontando, o povo estava xingando eles, o povo estava zombando deles, o povo não estava elogiando. Ali está aquele bando de cristão, credo, não serve para nada. Lá no 28, 26 também é a mesma coisa, sempre zombando. Outra coisa que aparece pouquíssimas vezes na Bíblia, o termo crente. Crente aparece apenas 12 vezes na Bíblia, tem algumas variações ali, 6 vezes, 12 vezes, mas pouquíssimas vezes. Mas a palavra discípulos, olha quantas vezes aparece a palavra discípulos na Bíblia: 267 vezes. Vamos de novo ler o texto, Mateus, 28:19. Portanto, ide e fazei cristãos, batizando, né, de todas, não. Portanto, ide e fazei crentes. É isso? A palavra de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas é ir e fazer discípulos. Fazei discípulos por todas as nações, por onde você passar. O nosso propósito, o nosso chamado é ser e fazer discípulos. Você agora tem um propósito de vida. Agora você sabe por que você tem que trabalhar, porque você tem que acordar, porque você tem que viver para a glória de Deus, para fazer discípulos para o Senhor. Como eu vou fazer discípulos? Eu nem sei o que é isso. Cara, como será que é isso? Primeira coisa, você precisa ser discípulo. Você não pode fazer uma coisa que você não entende, que você não sabe o que é, que você despreza. Não. Para fazer discípulo, você precisa primeiramente ser discípulo, aprender com Jesus, agir como Jesus, viver como Jesus. E como eu sei disso? A palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina sobre retidão, sobre como ser bons filhos, bons pais, bons maridos, bons vovôs e vovós, bons discípulos, né? Bons empregados, bons empregadores, bons professores. A Bíblia nos ensina tudo. Olha que coisa linda, Jesus nos ensina tudo. É só olhar para Ele, olhe para Jesus, pare de ver modelos por aí que nós vemos aí, autoajuda, coaching, isso, aquilo, Mr. Nani, Dona Nani, essas coisas aí. Olhe para Jesus, Ele vai te ensinar a criar seus filhos, Ele vai te criar, vai te ajudar a ser um bom marido, uma boa esposa. Olhe para Jesus para ser um bom discípulo. Aquele que é um discípulo de Jesus, ele naturalmente vai falar de Jesus, porque está no sangue. Semana passada, tinha alguns amigos aqui, vocês lembram, alguns amigos nossos, e um deles é médico, está fazendo a USP lá, medicina. E nós ficamos aqui no domingo, saímos daqui umas 7 horas da noite, né? E conversando, nós falamos de tudo, gente, nós falamos de tudo que vocês imaginar, a gente falou. Em todos os assuntos ele falou de medicina. Ele deu um jeito para falar de alguma coisa.
Ou era exame, ou era remédio, ou era injeção, ou era não sei o que. Tem uma aqui também que é assim, ali, né? Então assim, tudo vai falar na medida. Por quê? Porque está no sangue. Está no sangue. Discípulo de Jesus é a mesma coisa. Ah, foi almoçar, está falando lá de carne, sei lá, falando do arroz, está falando mal do arroz. Dá um jeito de falar de Jesus. Mas Jesus é o arroz da vida, não é isso? Não tem o pão da vida, por que Jesus não pode ser o feijão da vida? Tudo é motivo para falarmos de Jesus. A gente exala Jesus. A gente está lá trabalhando. Tem gente que pensa que fazer discípulo é ser um ET. É você pegar uma Bíblia e ficar lá no meio da Praça da Sé falando. Vão ter casos que Deus vai te usar dessa forma. Mas eu entendo que na maioria dos casos, o Senhor vai te usar no seu dia a dia. Você está ali trabalhando, surge uma oportunidade, você fala de Jesus. Surge uma oportunidade, você convida para vir para a igreja. Leva lá para o GC, para o grupo de convívio. Vamos ter vários espalhados por Osasco a partir de fevereiro. Então assim, poxa vida, eu chamo lá o Gabriel para vir para a igreja, ele não vem. Chama para ir lá na casa do pastor tomar um café. Chama para ir lá na casa da Santa, na casa da Graça, em algum lugar onde tenha um grupo de convívio. Vamos lá tomar um café, bater um papo. E ali ele vai estar desfrutando da presença de Jesus. Chama lá o Jair, queria tanto te convidar para ir para a igreja, mas você não vai. Então vamos num grupo de convívio. Isso é natural. Está falando de futebol, está falando de comida, está falando seja lá do que for. Tudo vai levar para Jesus, porque é natural. Nós exalamos Jesus. Nós precisamos tudo redundar em Jesus. Tudo começa, tudo termina em Jesus. Discípulos fazem discípulos. Discípulos fazem discípulos. Jesus faz tudo com propósito. Abra comigo a sua Bíblia em João 4. Nós vamos ver Jesus mostrando aos discípulos, eles estão olhando as coisas acontecerem. E em muitos casos, eles não estão entendendo bulufas. Como a gente, A gente às vezes também fica assim meio perdidão. Mas Jesus, vocês vão ser pescadores de homens. Eu imagino que eles ficaram andando com Jesus um tempo, pensando nesse anzol, como que ia ser. Como que eu vou jogar o anzol, Como que vai ser isso? E Jesus, lá em Samaria, ele vai dar um bom exemplo. Vamos começar um pouquinho lá com o versículo 4. Nós vamos ver que Jesus, capítulo 4, lá no versículo 1, Jesus ele está com João Batista, com seus discípulos ali, batizando a galera. E era muita gente sendo batizada. E isso chama a atenção das autoridades, tanto dos judeus quanto dos romanos. Jesus sabe das coisas, Jesus sabe do que está acontecendo. Então Jesus se retira da Judéia para a Galiléia. Engraçado que Jesus está aqui na Judéia, aqui embaixo. E ele precisa passar para Galiléia. Só que aqui no meio está a cidade de Samaria. E nós vamos lembrar que desde lá de 586, os samaritanos são abomináveis para os judeus, Depois lá da invasão da Babilônia, lá Nabucodonosor. Então, mesmo durante séculos, eles não se davam. Então, os judeus, eles quando tinham que atravessar de Judéia para Galiléia, eles passavam pelo norte aqui, eles davam toda uma volta por Pérea para sair lá em cima, já na Galiléia, mas não passavam por Samaria. Faziam 3 dias de viagem, mas evitavam passar por Samaria. Versículo 4 de João, Jesus vai dizer, era necessário passar por Samaria. E Jesus vai lá no meio. Jesus já ganha uns 2 dias de viagem nessa brincadeira. Ele, em vez de dar a volta, ele passa por Samaria. Qual é a primeira lição que nós temos aí? Jesus, ele está disponível para todos. E ele busca os disponíveis. Ele mostra aos seus discípulos que não pode haver inimizade entre o povo de Deus. Ah, mas eu sou judeu, eles são gentios. Eu sou cristão, eu sou da ICT. Eu sou o cara, o outro ali não vale. Não. Jesus olha para todos com grande potencial. Jesus olha para todos com amor. E ele vai olhar e vai investir em todos. E nós vamos ver. E interessante também ver uma coisa. Lá em Atos 1:8, depois, quando Jesus ele vai subir ao céu, o que Jesus fala? Portanto, pregai o evangelho em toda Jerusalém, Judéia e Samaria. Ele já está fazendo o que ele vai falar lá na frente.
E é interessante isso, né? E pregar o evangelho por toda Jerusalém, Judéia, Samaria, Osasco, Carapicuíba, Alphaville, Barueri, Itapevi, até os confins da terra. Em todos os lugares. Mas Jesus, ele vai agora mostrando pelo exemplo. Jesus sabia dessa rincha que eles tinham. Mas eu vou mostrar que Jesus ama a todos. E aí Jesus vai ver o seguinte: enquanto Jesus está indo lá para o poço de Sicar, os discípulos prontamente vão identificar, nós vamos ver lá em 4:8, que Jesus está cansado. Então, ali dá a entender que além do cansaço, Jesus também estava com fome, até porque os seus discípulos também estavam com fome. Prontamente, olha só, os discípulos prontamente, olha a disponibilidade. Prontamente, então, sabendo que Jesus está cansado, sabendo que Jesus está com fome, o que eles fazem? Vamos buscar comida. Então eles vão, vai todo mundo, pega uma sacolinha e vai lá no Lopes, supermercado, comprar, fazer compra. No Rossi, né? O Rossi é mais perto aqui. Vai lá fazer compra. Enquanto eles estão lá no Extra, no Big, no Açaí, no Walmart, algum desses aí, lá no Big de Samaria, enquanto eles estão lá, Jesus, ele está entrando em Sicar. E lá, quando ele chega no poço, ele encontra com uma mulher. Mas olha que coisa interessante que eu quero frisar nesse ponto aqui. Jesus não precisou, nós não vamos ver no texto, Jesus não precisou pedir para os discípulos irem buscar comida. Eles prontamente foram. Existem coisas na vida do discípulo que a gente não precisa ficar falando, que Jesus não precisa ficar falando. A gente já sabe o que tem que fazer. Nós sabemos os nossos propósitos, nossos objetivos. Então a gente não precisa ficar, pô, Renata, por favor, faz isso, faz aquilo, né? A Renata faz isso comigo, André, lava a louça. Aí eu vou deixando acumular, até chegar o momento para lavar, né? Mas para as coisas do Senhor a gente não precisa fazer isso, porque nós sabemos o que tem que ser feito. Outra coisa, lá nos versículos 31 e 33, os discípulos não entenderam os propósitos de Jesus, que Jesus faz tudo com propósito, mas eles iam aprender. Olha só, eles chegam e Jesus está falando com uma mulher. Além de Jesus estar falando com a mulher, Jesus está falando com uma samaritana. Está tudo errado. Homem falando com mulher, lembram-se das questões sociais ali, né? A questão do desprezo que a mulher tinha naquele momento, naquele contexto patriarcal, né? E aí mais o contexto étnico, né? Que tipo assim, não, a gente não se dá bem com os samaritanos. Então os discípulos olham, poxa vida, Jesus estava só o pó da rabiola, cansado, com fome. A gente vai lá buscar comida para ele. Quando a gente volta, ele está lá, ó, firme e forte, né? No maior pique, falando com a mulher, trocando uma ideia com ela, explicando para ela sobre as coisas, apresentando àquela mulher a água viva, a água da vida. E olha que coisa mais interessante, Jesus só pediu um gole d'água. Pode olhar, quando a mulher vai ao poço buscar água, o que Jesus fala? Você pode me arrumar um pouquinho de água? E a partir daí, Jesus vai desenrolar uma conversa muito boa. Isso nos leva ao quarto ponto, que Jesus vai nos ensinar uma grande lição. Jesus ensinou para eles uma grande lição e ensina para nós aqui nesta manhã uma outra grande lição. Já ouviram aquela expressão, né? Enquanto você vem com a farinha, eu já estou com o bolo pronto. Vocês já ouviram isso? Eu ouvia muito isso da minha mãe e do meu pai. Eu aprontava alguma coisa, eu vinha com alguma desculpinha e meu pai falava: meu, você está vindo com a farinha, eu já estou com o bolo pronto. Exatamente isso que acontece com aqueles discípulos. Os discípulos foram buscar comida e quando voltam encontram Jesus fazendo exatamente o que Jesus lhe havia ensinado, chamado a fazer. Discípulos. Como pescar homens, como fazer discípulos. E Jesus vai ensinar aqui, ao pedir aquele gole de água. Isso nos leva mais uma vez, qualquer assunto leva a Jesus, qualquer atividade que a gente desenvolva leva a Jesus. Tudo deve levar a Jesus. Tudo o que Jesus faz tem uma intencionalidade. E nós, como discípulos, também precisamos fazer as coisas com intencionalidade. Qualquer assunto leva a Jesus, qualquer ambiente leva a Jesus. E se não houver um ambiente, crie a oportunidade
para fazer discípulos de Jesus. Jesus está em busca dos disponíveis para lhe dar um propósito na vida, uma visão além do que se vê. Enquanto nós estamos olhando aqui para uma situação, Jesus está olhando lá na frente. Jesus já está com o bolo pronto, e quando nós estamos aqui chegando com a farinha. Veja lá, abra a sua Bíblia, já está aberta. Vamos lá para os versículos 32 do capítulo 4 de João. Jesus, porém, respondeu. Aqui, Jesus vai responder quando eles estão falando de comida, né? Os discípulos chegam e chamam, então chegam lá com o McDonald's, com os lanches, com as Coca-Cola e tal. E Jesus, para um pouquinho aí, vamos comer, né? Jesus lá todo empolgado com a mulher ali falando do Evangelho, e os discípulos moscando, desconectos. Jesus, chegamos aqui, ó, com o McDonald's, vamos comer. E Jesus começa a exclamar então, capítulo 4, versículo 32. Jesus, porém, respondeu: tenho uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizei vós faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Quem colhe já recebe a recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Olha que coisa linda, vamos parar a leitura por aqui. Olha que coisa interessante. Neste lugar onde Jesus está, nesse poço, lá em Gênesis 33, conta que Jacó, ele compra esse pedaço de terra ali para os filhos de José. José, inclusive, quando eles saem do Egito, os seus ossos são levados, e lá José é enterrado. Era uma terra boa, era terra boa, pastosa, bonita, era um lugar bonito. Então, imagino então que ali o ambiente, a terra já estava toda linda, toda pronta, toda trabalhada. As sementes já foram lançadas, as sementes já foram plantadas. Mas toda semente tem um tempo, né, um preparo para as coisas acontecerem. Então nós vamos ver Jesus dizendo, né, provavelmente aqueles que plantaram estavam contando, aguardando, né, que as plantações crescessem, que o trigo, a colheita crescesse. Isso levava tempo. Então eles estavam esperando, poxa, ainda está faltando uns 4 meses para ficar pronto para a colheita. Então Jesus está ensinando isso. Às vezes a gente olha para uma coisa e a gente fala assim: não está pronto ainda, né? A gente olha para um irmãozinho, ele é improvável, não vai acontecer nada nessa vida aqui. Mas Jesus está olhando para essa vida, Jesus está olhando para vocês, Jesus está olhando para nós e vendo lá na frente os frutos que nós vamos dar, os frutos que vão acontecer na sua vida. Portanto, igreja, se alguém já falou para vocês assim, ó, de você não vai sair nada, de você não vai acontecer nada, eu não espero nada de você, eu digo para você em nome de Jesus, e é Ele que está dizendo, sim, vocês darão muitos frutos para a glória de Deus. Nós precisamos ter a visão além do alcance. Lembra do Thundercats? Aquela visão além do alcance? É isso, né? A visão além do alcance. Nós não podemos ficar apenas olhando aqui no natural e vendo as coisas e olhando para os desafios e ai meu Deus, e agora? Davi olhou para Golias, né? Todo mundo tremendo, morrendo de medo de Golias, porque ele é muito grande. Davi já viu lá na frente. Davi viu tão lá na frente que ele pega um estilingue, gente. O cara lá com escudo, né, espada, aquela coisa toda, ele pega um estilingue, umas pedrinhas e vai lá e toma, mano. Então é assim que Jesus faz. Jesus, ele quer te usar para a glória dele. Veja lá na frente, levante os olhos e veja. Vocês estão vendo aqui a plantação, que ainda faltam 4 meses para a colheita. Pois eu quero dizer para vocês, o campo já está pronto. A plantação já está branquinha, pronta para colher. Como conversando com um missionário esses dias, o campo não está mais branco, o campo está albino de tão branco que está. É só a gente chegar e passar com a sacola e colher. Nós precisamos ver as oportunidades que nós estamos tendo para cumprir os propósitos de Jesus na nossa vida. Efésios 1:11 diz que
nós somos feitos herança, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas com desígnio, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Isso quer dizer que nós temos o propósito de o sermos para o louvor da glória do Senhor. E o que isso significa? O que significa sermos para a glória do Senhor? Pensem comigo, se o nosso propósito é ser e fazer discípulos de Jesus, e o fim da nossa existência é glorificarmos a Deus, então como discípulos glorificamos a Deus quando damos frutos. Olha que conta fácil de fazer. Se o meu propósito é fazer discípulos, se o fim da minha existência é glorificar a Deus, João 15,8 diz que nós glorificamos a Deus quando nós damos frutos, assim seremos seus discípulos. Olha aí, 1 mais 1, 2, não tem erro. Glorificamos a Deus quando somos e fazemos discípulos. Muitas vezes nós perdemos oportunidades por não estarmos sensíveis à voz do Senhor. Jesus está buscando os seus disponíveis para a grande colheita. Gente, o mundo hoje está facinho. A gente não colhe porque não quer. Olha só, nós arrumamos todos os tipos de desculpas possíveis e não aproveitamos as oportunidades que nós temos. Lembrando aqui do começo do ano, hoje é dia 15, então nós temos ainda 11 meses e 15 dias. Eu perdi já as contas, eu estava tentando fazer a conta aqui, mas perdi. Mas nós temos tudo isso aqui de dia para fazermos a diferença, para fazermos aquilo que nós não fizemos no passado. Coloque um objetivo na sua vida, ganhe uma alma para Jesus esse ano, ou 11 almas e um quarto, não é isso? Ganhe uma alma para Jesus esse ano. Se está tão difícil fazer discípulo, faça pelo menos um esse ano. Faça pelo menos um. Abra comigo sua Bíblia em Mateus 25, embora eu não vou ler tudo, mas Mateus 25 vai contar uma parábola dos servos muito interessante. Versículo 14, Jesus diz assim: também é como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. Está vendo que Jesus não está forçando nada? Alguns vão ser mais fáceis de fazer um monte de discípulos de uma vez, mas outros vai fazer um. Então apenas se disponha a fazer, a dizer sim ao chamado do Senhor. Vamos lá. De acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. E da mesma forma que havia recebido 2, ganhou mais 2. O que havia recebido 1 foi e cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha que coisa complicada. Quando o Senhor volta, ele vai nos seus servos. E aí? O que vocês fizeram enquanto eu estava fora? Note que Jesus, ele vai aos céus e deixa a grande comissão para a sua igreja. Como diz Rick Warren, a grande comissão não é uma grande sugestão, é para fazer. Então, aí Jesus vai ao céu, olha só. Então o servo deixa a grande comissão, deixa a grande missão para os seus servos. Não, o Senhor deixa a grande comissão para os seus servos. E ele vai. Então nós estamos vivendo o tempo aqui, do 5 que foi lá e multiplicou, do 2 que recebeu 2 e foi lá e multiplicou, e também estamos vivendo e muitas vezes agindo como esse aqui que recebeu 1 talento, foi lá, enterrou e está esperando a volta do seu Senhor. O que vai acontecer quando Jesus voltar e procurar os seus servos para a prestação de conta disso daqui? Vamos lá, versículo 20. Chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5. E o Senhor disse: entregaste-me, e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 que ganhei. E o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei,
participa da alegria do teu Senhor. Versículo 24: por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que tu és um homem severo, que colheste onde não semeaste, recolhestes onde não plantaste. Então eu fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Está aqui o que é teu. Gente, essa é a maior desculpa do século, das eras, de todos os tempos. Não era mais fácil falar: Senhor, eu sou preguiçoso, negligente, eu tenho medo, eu não quero compromisso, eu não quero um monte de coisa. Então está aqui, ó, toma de volta aqui o que é teu. Isso que esse discípulo está fazendo. O Senhor vai lá e dá tudo. E ele pega e, não, isso daqui a gente pensa depois. Aqueles que estão deixando para depois, aqueles que estão enterrando o que o Senhor, aqueles que estão enterrando a grande missão que nós temos, o Senhor vai voltar. E olha a continuação do texto. O Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, inútil, servo inútil, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai ao que tem 10, pois a todo o que tem mais lhe será dado, e terá com fartura, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 30: lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dente. Uau! Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para a minha igreja, eu não quero isso para nós aqui que somos irmãos, somos filhos de Deus. O Senhor nos chamou com uma missão, nós não podemos enterrar aquilo que o Senhor nos deu. Eu quero ir com vocês para o céu. Eu quero chegar lá no céu, todos nós assim, ó, de mãos dadas, tudo junto, e Jesus falar assim: essa galera aqui pode entrar. Eu não quero que Jesus olhe para nenhum de nós, ou até para mim: servo inútil, aqui não é seu lugar não, pode picar mula. Não adianta você querer se infiltrar no meio dessa família linda, maravilhosa aqui, não, porque eu estou de olho, eu sei o que está acontecendo. Queridos, nós não podemos, nós precisamos fazer discípulos. Somos chamados para isso, para sermos discípulos. Nós não podemos mais brincar. O inferno é real e Jesus está à volta. Jesus está batendo as portas. Os sinais apontam a volta de Jesus. O servo inútil é lançado fora, porque não se dispôs a glorificar o Senhor. O servo inútil é aquele que não dá fruto. E por que a gente fala tanto de fruto? Porque João diz que Jesus nos mostra a maneira de glorificarmos o Pai. Se somos discípulos, já falamos aqui, eu vou repetir, eu vou ser muito redundante. Se somos discípulos, vai ser natural fazermos discípulos. E é desta forma que o Senhor é glorificado. João 15:8: meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. O Senhor espera que a gente saia da mesmice. O Senhor espera que a gente se mexa, para que nós possamos então viver uma vida frutífera, uma vida realizada, uma vida próspera. Eu não estou falando com uma vida que será uma vida sem problemas, não, mas uma vida com o Senhor é uma vida de paz, mesmo em meio ao tsunami na nossa vida. Jesus é a nossa paz. Quando nós o glorificamos de verdade, com todo o nosso ser, com o nosso louvor, com o nosso coração, com a nossa disposição, não tenha dúvida, receberemos nossa recompensa ainda em vida. Como é bom você e a sua casa, você e seus filhos, você e sua família vir à igreja, adorar ao Senhor. Como é gostoso você ir com o seu amigo, aquele que você falou de Jesus, que você ensinou sobre o discipulado de Cristo, e vocês estarem indo juntos, buscar a face do Senhor, a adorar ao Senhor. Gente, isso é recompensa. Isso é recompensador, isso é fantástico. Pensa na minha alegria como pai, na alegria de muitos por aqui. Quando eu olho aqui para o púlpito, eu vejo a minha esposa, eu vejo os meus filhos servindo a Deus com alegria, servindo a Deus no ministério. Isso não tem preço. Essa é a minha recompensa.
O Senhor tem sido fiel à sua palavra na minha vida e na vida de todos vocês aqui. Nós só precisamos de nos dispor. A recompensa é imediata. E não há maior recompensa do que levarmos outro à vida eterna. Não há maior recompensa do que ser e fazer discípulos do Senhor. Nisto nós glorificamos o Pai. Enxerga além do natural. Esteja disponível, mas não somente isso. Seja intencional. Sabe, venha viver o sobrenatural do Senhor na sua vida. Sabe, viva o propósito, viva o projeto, se empenhe nos seus propósitos. Quando a gente quer alguma coisa para nós, a gente não se empenha. Estou tentando buscar algum exemplo aqui, eu vou lembrar de mim, do André mesmo. Quero passar numa prova. Eu não vou lá, estudo e me preparo para isso. Sabe, todo tempo é tempo. Eu conheço pessoas, eu fiz só um pouquinho disso, mas eu conheço pessoas que passaram noites estudando para alguma prova. Eu fiz isso uma vez ou outra. Mas a gente não se dedica quando a gente quer. Nós precisamos nos dedicar também em ser e fazer discípulos do Senhor. Enxerga além do natural. Veja a possibilidade de coisas que o Senhor está nos dando para fazer, né? Jesus nos ensina a olhar para o mundo com amor, com paixão e compaixão, com o olhar do Senhor sobre a vida desses que precisam de Jesus. Jesus está dizendo, né, não faltam ainda 4 meses para a colheita, mas Jesus está dizendo, a hora é agora. Vedes, os campos estão brancos, estão todos prontos para a colheita. Eu gosto do comentário do Carlos, que ele diz assim, que é como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês acham que deve existir um certo intervalo entre a semeadura e a colheita, mas eu digo a vocês que eu acabei de semear a semente e a colheita já está acontecendo. Por quê? Jesus está ali falando com a mulher samaritana. Aquela mulher samaritana entende quem é Jesus, torna-se discípulo de Jesus, e o que ela faz imediatamente? O texto diz que ela volta lá para a sua cidade e começa a anunciar a outros. Olha, eu conheci o homem assim, ele disse assim, assim, assado. Os outros automaticamente, opa, peraí, eu também quero saber, eu quero ver, eu quero entender o que está acontecendo. E daqui a pouco, aquela sementinha deu um monte de fruto. Era isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. A colheita chegou, olha aí, vocês estão olhando aí para a plantação de trigo, para a plantação disso, plantação daquilo. Olhem aqui para os discípulos, olhem para as pessoas e ame essas pessoas. Essas pessoas precisam de Jesus. Samaria precisa de Jesus. Carapicuíba precisa de Jesus. Osasco precisa de Jesus. Sua casa precisa de Jesus. O seu bairro precisa de Jesus. A sua rua precisa de Jesus. Olhe sobrenaturalmente e você colherá muitos frutos para a glória de Deus. Como discípulos, estejamos então disponíveis. Não vamos dar a desculpa do tempo, né? Faltam 4 meses para a colheita. Não, Jesus está nos dizendo que a hora é agora. Hoje eu já disse, está fácil fazermos isso. Sabe por quê? Está fácil da gente só colher. Todo mundo prega Jesus. Esse negócio da pandemia aí, teve, né, uma catástrofe, morreu um monte de gente. Mas a pandemia foi bom para muita coisa também. Olha só, hoje você agora, 10 e pouco, 11 e pouco, está todo mundo aqui no culto na ICT Osasco. Mas a maioria aqui vai chegar em casa e já vai no YouTube ver a igreja tal. 7 horas vai ver outra. Daqui a pouco, amanhã estão ouvindo o outro pastor pregando. E assim vai. Hoje, nós temos várias opções. Se vocês discordarem do que eu estou pregando aqui, vocês vão procurar outro pastor lá no YouTube. Vão ver. E assim vai. Isso é natural. A pandemia fez tudo isso. A pandemia fez a igreja digital, né? A igreja dos desigrejados. A igreja fez tudo isso. Então assim, todo mundo, gente, todo mundo, eu acho que, eu não vou dizer o mundo inteiro, porque tem a Coreia do Norte, né? Mas o Brasil inteiro já ouviu falar do Evangelho. Seus vizinhos já ouviram falar de Jesus. Sua casa já ouviu falar de Jesus. Sua escola já ouviu falar de Jesus. O bandido lá do seu bairro já ouviu falar de Jesus. Os traficantes já ouviram falar de Jesus. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Agora está tudo pronto para ser colhido. O que está acontecendo? O que está faltando? São os dispostos a irem lá e pegar aquela rosa
e começar a tirar os espinhos, trabalhar essas vidas, para que elas também entendam o chamado e também venham a ser discípulos de Jesus. O que acontece é que muitas vezes nós temos medo dos desafios, nós temos medo da rosa, porque a rosa vem o espinho, e aí na hora que a gente vai tirar, a rosa pode furar a mão, pode espetar, mas isso faz parte do processo. Os campos estão brancos, prontos para a colheita, está na hora de nós nos dispormos. Uma vez eu ouvi uma história de um vendedor de sapato. Ele chegou num determinado lugar, e que era para vender sapato. Então ele desceu do avião, e aí ele chegou no lugar e viu aquele monte de gente, tudo descalço. Ele olhou, pegou e ligou para a empresa: não, pode mandar o avião de volta, aqui ninguém usa sapato, eu não vou ficar aqui para vender sapato não. A empresa foi lá e mandou o cara, mandou o avião, o cara voltou, e aí a empresa mandou um outro vendedor, mesma coisa. Quando o vendedor chegou naquele lugar e viu aquele monte de gente sem sapato, ele ligou para a empresa: empresa, traz uns 4 aviões cheios de sapato aqui, porque ninguém aqui tem sapato e todos eles precisam de sapato. Nós, como discípulos, nós estamos vendo uma geração que está descompromissada com Cristo, e nós precisamos então sermos esses que vão olhar e vão falar: aqui tem um monte de gente prontinho para ser discípulo de Jesus, só precisa de um empurrãozinho, só precisa de um discipulado, só precisa de um pequeno esforço seu, para que essas pessoas todas possam entender e se tornarem discípulos de Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. A hora é agora, nós temos muitas oportunidades pela frente para fazer isso. A recompensa é certa. Não dê a desculpa do tempo. Rick Warren diz o seguinte: a importância das coisas pode ser medida pelo tempo que estamos dispostos a investir. Quanto maior o tempo dedicado a alguma coisa, mais você demonstra a importância e o valor que ela tem para você. Se você quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe a forma como ela utiliza o seu tempo. Muitas vezes nós gastamos tempo com bobeira, nós perdemos tempo achando que estamos investindo em alguma coisa. Mas como eu disse, todo discípulo, ele exala Jesus, e toda oportunidade é oportunidade. Então aproveite o seu tempo, administre bem o seu tempo. Renata contou a experiência de um adolescente aqui. Eu tenho outra que eu lembro também, de uma adolescente que está lá brincando nos seus joguinhos. Natural, não é pecado. Claro que a gente tem que ficar olhando o que estão jogando, o que estão fazendo, mas está lá no seu joguinho, e no joguinho ela convidou uma família para estar na igreja. Essa família veio para a igreja. Olha só, que coisa linda, um adolescente. Então assim, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa estar pronto em qualquer momento. Está no transporte público, no busão, e tem alguém lá ore ao Senhor. Ore ao Senhor, entregue o seu dia. Sabe, acordou, vai lá fazer o seu devocional, lê lá as palavras de Jesus, e na hora de orar, fala: Senhor, como eu posso fazer discípulo hoje? Me dá, cria para mim, eu não sei o que fazer, cria para mim uma oportunidade. De repente você está lá dentro do busão, indo para o trampo, e aí uma oportunidade aparece. Aí você tem que estar sensível para não perder esta oportunidade. O Senhor está em busca dos disponíveis. Como eu disse, o ano novo, nós temos aí 11 meses e 15 dias pela frente, novas oportunidades, novos propósitos, novas metas. A gente tem muita coisa para fazer. A igreja, o Senhor deu projetos para essa igreja, o Senhor deu sonhos para esta igreja, o Senhor deu sonhos para a sua vida pessoal, eu não tenho dúvida disso. O Senhor deu sonho para a sua vida ministerial, o Senhor tem projetos na sua vida, mas tudo tem que convergir na glória dele. E Jesus continua e vai continuar disponível, e Ele vai continuar atrás também dos seus discípulos disponíveis. Talvez você esteja pensando naquilo que não deu certo em 2022, para poder alinhar para 2023. Coloque o Senhor no centro. O Senhor está fazendo novo de novo, para que a gente não faça errado de novo. Tem uma frase de Heráclito de Éfeso que é muito boa. Diz assim: ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece já não se é o mesmo, assim como as águas
já não são as mesmas. Isso quer dizer o quê? Não espere coisas novas, coisas diferentes, agindo da mesma forma. Até o rio que você vai lá 3 vezes por dia não é o mesmo, porque as águas passaram, o tempo está passando. Vamos aprender com o Senhor. Está na hora de priorizarmos o que o Senhor prioriza, e Ele prioriza vidas, discípulos, indivíduos. Então, se nós queremos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, nós precisamos ajustar os nossos propósitos. Se nós não obtivemos êxitos em algumas áreas no ano passado, foi porque lutamos da maneira errada. Se nós não tivemos vitória, foi porque lutamos errado. Nós precisamos mudar alguns conceitos para que sejamos abençoados, para que sejamos prósperos. Se a gente não fez, se deixamos de ter ações que glorificassem a Deus no passado, nós temos a oportunidade de fazermos de novo, diferente, e fazermos melhor, porque nisto o Pai é glorificado, em que demos muitos frutos para a glória dele, fazendo discípulos para a glória dele. Amém? Glória a Deus. Então vamos nos colocar em pé, que eu quero orar com você.